Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs de Ideal Espírita, vocês, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, convidamos para um programa excepcional. Programa Jesus em Família, contos, causos e outras histórias do lar espírita. Apresentação do meu amigo e irmão Feudo Quintal, Lula Guimarães, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, textos, obras suplementares, entrevistas, palestras e a programação da Web Rádio Cristo Consolador, como é o caso agora, e também da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao nosso programa, lembrando que não temos interesse em angariar recursos, nosso objetivo é a divulgação da doutrina. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Muito boa tarde, nossos companheiros de Ideal Espírita. A Web Rádio Cristo Consolador, mais uma vez, apresenta um novo programa para falar a respeito do Evangelho do Cristo, da doutrina dos Espíritos e para falar, sobretudo, da alegria de se ter Jesus no lar. Hoje nós iniciamos mais essa jornada com as bênçãos do Mestre, com a luz divina, buscando contar histórias, contar casos, contar aventuras da família espírita. Essa que, graças ao bom Deus, pela sua misericórdia, nós temos o direito de ser privilegiados com uma. Aqui do meu lado, literalmente do meu lado, que se eu estender o meu braço, eu vou conseguir tocar no ombro dela, está Aparecida, também conhecida como Lula, prefere que seja chamada de Lula, minha esposa, fruto de um casamento de 25 anos, já quase completos, é a segunda metade da minha laranja, e nós estamos aqui para juntos podermos falar sobre as aventuras de uma família espírita, dos contos, dos casos e de tudo que cerca o ambiente familiar. Quero, primeiramente, agradecer a presença de todos e passar para a Lula dar a sua saudação inicial nesse novo programa que nós estamos iniciando hoje. Boa tarde a todos. Jesus esteja conosco, né? Nos nossos lares. É uma alegria muito grande poder estar aqui para falar do Evangelho do Cristo. É uma emoção e pedimos muitas vibrações gostosas para que esse novo projeto, né, dê certo e a gente continue trabalhando na seara do Cristo. Pois bem, aproveitando, Lula, que você já está aí no seu start das suas apresentações, você já vai convocar todos para aquele momento especial que sempre tem que preceder qualquer trabalho na seara de Jesus, a nossa prece inicial, por gentileza. Jesus, nosso mestre, irmão e guia, é com alegria nos nossos corações que agradecemos a sua presença em nossos lares. Que essas energias boas, Senhor, se estendam sobre todo o planeta, trazendo bons pensamentos, boas vibrações, para que nós consigamos alcançar as graças do Mestre e dos amigos espirituais que estão sempre lutando conosco. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, o intuito desse programa, a nossa vontade com esse programa é justamente essa, é aproximar a família cristã uma da outra, trazer as nossas experiências familiares, as experiências de pessoas que nós conhecemos, trazer as pessoas que nós conhecemos e também as que nós ainda não conhecemos para falarmos desses aspectos. É importante lembrar que você que está aí nos vendo, nos ouvindo, vai sempre estar conosco construindo esse programa. O tema desse programa, Jesus no Lar, o Evangelho, Jesus em Família, que vai falar sobre os contos, causos e outras histórias
de lares espíritas é justamente para isso. É para que nós possamos nos conhecer melhor, para que nós possamos entender que nós, embora sejamos uma grande família espiritual, todos filhos do mesmo Pai Criador, somos também pedaços separados dessa grande família. E compreender cada pedacinho desse é importante nessa nossa caminhada. Só assim nós conseguiremos ver com mais amor, com mais caridade, a dificuldade do outro. Então, nós convidamos você para que venha construir junto conosco. E, para isso, nós criamos 2 canais de contato, que são 2 canais exclusivos para que vocês possam nos ajudar na construção desse programa. Quais são esses canais, Lulu, por favor? Você pode mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp e no 31 99672 5931. No outro, você pode mandar no 99672-6333. E também pelo e-mail, programa jesusemfamilia@gmail.com. É isso aí. Então, a partir de agora, você já pode mandar a sua mensagem, mande a sua história, que nós vamos conversar sobre isso a respeito ou à luz da doutrina dos espíritos. É claro que nós não temos a resposta para todas as perguntas, mas Jesus tem as respostas. E é por isso que nós estaremos aqui todos os domingos a partir das 16 horas, justamente para que nós tenhamos a oportunidade de falar sobre isso. É claro, e vou lembrar, nós não temos as respostas para todas as perguntas, mas Jesus as tem. E aí nós entramos no breve assunto que nós vamos tratar hoje, que é justamente sobre essa necessidade de Jesus dentro dos nossos lares, dentro das vidas da nossa família. Porque, como diz um velho ditado popular, a família que reza unida, a família que ora unida, que faz prece unida, permanece unida e permanece feliz. Pelo nosso intuito, pela nossa força, né, às vezes até pela nossa vontade, nós somos seres ainda fracos e nós caímos com muita frequência. Isso acontece porque muitas vezes nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. Nós acreditamos mais no nosso potencial do que na reserva divina que existe para nós. A solução para todos nós, para as nossas famílias, se chama Jesus. E nós temos que parar para pensar se pode ser Jesus que está faltando na nossa família. Eu vou pedir Lula para ler a passagem bíblica que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, os versículos 35 a 39. E nós vamos descobrir se essa passagem serve para nós. Vamos lá. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 39. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus se achava na popa dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Continua? Pois bem. Um outro aspecto, gente, que é muito importante que nós lembremos. Nós estamos nesse período pandêmico, e é claro que nós estamos fazendo tudo de casa. E aí vai acontecer. Nós temos aqui em casa 3 poodles que são muito barulhentos. E assim, se uma pessoa bate no portão lá embaixo, porque aqui em casa nós não temos campainha, porque não precisa de campainha. Se a pessoa chega no portão lá embaixo, a minha campainha são 3 poodles. Eles fazem muito barulho. Então pode acontecer dos poodles latirem. Também nós sabemos que, como coincidências não existem, né, sempre vai acontecer de, por exemplo, o telefone tocar na hora que nós estivermos falando.
Eu já deixei o telefone no silencioso, mas agora mesmo a minha irmã acabou de fazer uma chamada. Eu acabei de responder para ela aqui no teclado que nós estamos fazendo a transmissão, que não dá para atender agora. Coisas que acontecem em casa. Mas até nessa hora nós temos que pensar em Jesus e dizer o seguinte: vamos ter um pouquinho de paciência, gente, porque nos é necessária a paciência acima de muitas coisas. Lógico que nós precisamos de amar mais, nós precisamos de compreender mais, ser mais caridosos, mas ter paciência também é muito importante. Então, se acontecer, obrigado por continuarem conosco, tá? Mas tenha um pouquinho de caridade e um pouquinho de paciência, porque nós estamos em casa, afinal de contas. E aí, é Jesus em família, é tudo em família, inclusive com o que nos cerca nesse nosso ambiente do lar. Outro dia mesmo, nós começando, logo que nós começamos aqui, nós vamos falar disso lá no final, o porquê da importância, né, desse momento de Jesus em família. Nós começando o nosso culto cristão no lar, ninguém sabia ainda que a gente estava fazendo o culto cristão. Aí, 2 domingos seguidos, às 8h05, logo que foi feita a prece inicial, tum-tum no portão, uau, 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 a cachorrada. E aí o nosso culto cristão, hoje, graças a Deus, as pessoas já sabem que nós às 8h começamos, e aí as pessoas, se tiverem que vir aqui em casa, ou vem antes ou vem depois. Mas nós vamos falar sobre a importância desses aspectos no final do nosso encontro de hoje. Vamos voltar, Lula, à nossa leitura, né? Só vou corrigir o Foede, porque o nosso culto cristão é às 8h30. 20h30, desculpa. Aí geralmente tocava mesmo, batia no portão. Mas vamos lá. Muitas pessoas se apegam perguntando: será que minha família ainda tem tempo? Será que já não é tarde demais? Mas nunca é tarde para Jesus. Não importa se é cedo ou tarde, sempre há tempo para ele entrar na sua vida. Olha que interessante, né? Nossos irmãos de crença evangélica, né, são tão cristãos quanto nós. O que nos difere é a questão dogmática, né, porque nós espíritas não temos muito apego aos dogmas, mas nossos irmãos evangélicos sempre dizem que nunca é tarde para uma pessoa aceitar Jesus. Mas quando é que começa a nossa relação com Jesus? Algumas pessoas conhecem Jesus desde o berço. Nas famílias espíritas, muitas vezes até antes do nascimento. Alguns pais e mães que são espíritas sempre se utilizam de recursos como, por exemplo, a música, né? A musicalidade de uma maneira bem calma, bem tranquila, né? Às vezes até a própria música espírita colocada em um som e de uma altura adequada para que o feto escute. Então, o contato nosso com Jesus, ele vai muito além dessa questão do receber o Jesus, do aceitar Jesus, como nos trata os nossos irmãos, como nos tratam os nossos irmãos evangélicos. O ato de aceitar Jesus, ele é muito menos de contato com o próprio Cristo do que da aceitação implícita. Nós podemos já ter sido cristãos muito antes dessa nossa existência. Hoje nós estamos em um lar espírita, um lar cristão espírita. Mas e antes, o que nós fomos? E nesse barco, né, no que nós estamos dentro, que é a nossa família, não só a nossa família terrestre, a nossa família nesse plano, mas também a nossa família espiritual, é que nós temos que reconhecer essa presença. Até porque é o seguinte: se o barco afundar, todo mundo afunda. Não está certo isso? Né? E aí, o outro aspecto que nós perguntamos é se a nossa família realmente faz parte da nossa vida. Quando nós estamos aqui, eu e Lula, um do lado do outro, literalmente, e caminhando lado a lado na vida há quase 25 anos, ou seja, 1/4 de século é bastante tempo, né? Nós vamos compreender que esse Jesus, esse Cristo, ele tem que estar forçosamente na nossa vida, em conjunto, muito antes de aqui nesse plano estarmos. E aí, como que essa família, né, está envolvida comigo? Qual que é o convite que Jesus tem para nós?
Quando você falou, Fred, sobre a música que se ouve no momento da gravidez, da gestação, é muito interessante que a minha filha, a nossa filha, ela é extremamente calma. E dorme, que é uma beleza. E quando eu estava grávida, eu não era espírita ainda, eu não frequentava a casa espírita ainda. E aí eu sempre ouvia, eu deitava, colocava para ouvir, eu sempre ouvia Kennedy, que é só saxofone, é só música, só instrumental, e eu acho muito bonito. E ela fala assim, mãe, acho que a culpa é sua de eu durmo tanto. Porque realmente, gente, a música, tudo que você ouve, tudo que fala, isso a gente sente, a gente percebe a mudança da nossa vibração com o que a gente ouve dentro de casa. É muito importante a gente selecionar o que nós vamos ouvir para a gente saber quem a gente está trazendo para os nossos lares. Né? Aquilo que você ouve, aquilo que você faz, geralmente a energia de quem você traz para o seu lar é a mesma. Então a gente tem que ter essa serenidade para escolher até o que a gente vai ouvir. Às vezes parece que a gente é meio fanático, mas eu sei que a maioria sabe disso, não é fanatismo. O que a gente ouve e que a gente fala faz o nosso lar se tornar mais tranquilo, mais harmônico ou não. Né? Então vamos lá. Este é o barquinho de sua família. Eu li o trecho do Fred. Pode ler. Vai acontecer também, gente. Nós somos em família, sempre se lembrem disso. E outra coisa, se precisar aqui, se eu falar alguma coisa errada, ela vai me dar um cutucão, eu vou tentar disfarçar, né? Lógico, né? Porque a gente tem que sempre estar com a compostura adequada, né? Aí vai me dar um chute na canela, para de falar bobagem, né? É assim que funciona. Família, gente, nós somos família. Antes de começar o novo trecho, gente, eu vou falar para vocês como é importante a gente ter uma família espírita. Quantas vezes a gente está no trânsito, eu não dirijo. Tenho muito medo de volante, de dirigir. E o Fred dirige. Então, quantas vezes a gente está no trânsito, que ele fala alguma coisa, aí eu já chego, Fred, não fala assim não, daqui a pouco você está todo bonitinho lá na frente da casa espírita falando de Jesus. E enquanto eu faço, ele faz a mesma coisa. Então, é muito bom nós caminharmos o mesmo caminho, porque um está sempre, vamos dizer, apoiando, corrigindo ao outro. E a gente sempre faz isso. Quando eu falo alguma coisa, ele dá uma cutucadinha. E a gente vai aprendendo aos poucos. Vamos lá. A sua família faz parte da sua vida? Jesus está nos convidando, a sua família, Jesus está convidando a sua família a passar para o outro lado e deixar o lado da frieza e das brigas. Jesus diz para a sua família, entra no seu barquinho e vamos para o outro lado. Você topa passar para o outro lado? Você não tem que questionar Deus. Você não tem que questionar a Deus. Você tem que obedecer. Se Ele lhe diz para passar para o outro lado, então vá. Vamos pensar um pouquinho nos problemas. Bom, vamos fazer uma breve reflexão. Nós não ensaiamos, gente, por isso não, que está assim, tá? Não tem ensaio, não, tá? É tudo muito natural. E é por isso que é bom, tá? Senão a gente daqui a pouco está aparecendo programa da TV aberta, né? Da TV tradicional. E não é assim. Falar de Jesus não pode ser uma coisa ensaiada. Falar de Jesus, falar do Evangelho, tem que ser muito natural. E os erros acontecem, né? E por falar em erros, nós sempre temos alguém problemático na nossa família. Então vamos pensar, né? Já que Deus nos convida a pular no barco sem medo, né? Quando nós falamos agora há pouco que não tem tempo para que Jesus possa entrar na sua vida, mas que nós devemos confiar, nós devemos acreditar. Esse é o princípio da fé, né? Da crença, da fidelidade no pensamento e na palavra do Cristo, né? Nós não temos que questionar, mas vamos pensar, já que Deus quer que nós entremos, ou que Jesus nos convida para entrar nesse barco, que é a nossa família, e ir para o outro lado. E esse ir para o outro lado não é literalmente atravessar o lago. Ir para o outro lado é enxergar uma nova realidade, é ver as coisas de uma maneira diferente, em conjunto e não solitário. E aí, Deus, através de Jesus, nos convida a enxergar o outro lado, assim como Jesus diz, quando ele bater numa face, oferece a outra, mostra o outro lado de quem você é, mostra o que você aprendeu. E nesse barquinho do aprendizado, nós também levamos os nossos problemas.
E o nosso problema é justamente aquele que está do nosso lado. Ou vocês acham que essa figura que está aqui do meu lado há 25 anos não foi para mim um problema em outra vida? E eu não fui um problema para ela? É claro que sim. E aí nós começamos a pensar nos problemas que existem na nossa família. Aquele irmão problemático, aquela sogra, né? Quando a gente fala de sogra, essa palavra que a gente tinha que usar era ela, porque sogra não dá problema para o marido, sogra dá problema para a esposa. Pelo menos assim se pensa tradicionalmente. Eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de problema com a minha sogra. Aliás, a convivência com ela faz muita falta, inclusive, porque ela mora a 700 quilômetros de distância da gente. E não é por isso que eu gosto dela, não, tá, gente? A minha sogra mora longe, adoro ela. Não é isso. Gosto demais da minha sogra. Me faz falta a convivência com ela. Assim como eu tenho certeza que a minha esposa também sente falta. Mas se hoje eu não tenho problema com a minha sogra, e se ontem, né, numa existência pretérita, este problema nós já tivemos, ela como minha sogra, eu como sogro dela, sei lá, em outro corpo, em outro modelo de corpo, eu como sogra dela ou dele que tenha sido, se esse problema existiu, assim como existe com os nossos irmãos, nós temos que compreender que isso é uma recolocação dos nossos problemas para que nós possamos resolvê-los. Um pedido nosso lá no nosso projeto de reencarnação. Então, hoje, se eu tenho um irmão problemático, o que isso significa, Lula, para nós? Bem, uma pessoa problemática na nossa vida, gente, é alguém que está servindo para que a gente evolua. É uma oportunidade. Alguém difícil na nossa vida, a gente se nós fôssemos só um pouquinho mais compreensivo, nós teríamos que agradecer essa pessoa, porque ela veio, trouxe a dificuldade dela, e a gente, sabendo que é nossa responsabilidade, ela está nos ajudando a evoluir. A gente agradeceria a pessoa difícil na nossa vida, né? Então, assim, às vezes a gente reclama que eu não estou dando conta, dá conta sim. Jesus não põe carga nenhuma que a gente não consiga carregar, né? Então, toda pessoa que vem com dificuldade, que traz a dificuldade de convivência, a gente tem que agradecer. Muitas vezes a gente fala assim, eu gosto, mas eu não quero ficar perto. Ninguém está dizendo que a gente não consegue abraçar uma pessoa que a gente ama muito da mesma forma que a gente abraça aquela pessoa que nos traz dificuldade. Mas a gente tem que aprender a amar. E o detalhe importante, gente, não tem que amar de verdade. As pessoas me procuram muito para conversar. E aí falam assim, eu queria largar o meu marido porque ele é chato, ele é assim, assim, assim. Eu vivo com ele só porque eu sei que na outra vida eu vou ter que voltar com ele. E para não ter que voltar com ele, eu vou ficar com ele até eu morrer nessa vida para não ter que voltar com ele. Aí eu falo, vou te falar uma coisa que talvez você não vá gostar. Mas na outra vida você vai vir com ele de novo, porque agora você viveu, você suportou. Na outra você vai voltar para aprender a amar. Então nós temos que aprender a amar essas pessoas difíceis que vêm na nossa vida, porque elas estão nos ajudando. É muito importante. Eu quero pedir licença a um expositor espírita conhecido nosso, que usa um termo muito bacana, uma fala muito legal, quando ele fala que nós nos aproximamos dos que nos são parecidos, né? Dos que nos são correlatos, né? E aí, ele fala que uma irmã, uma vez, chegou no atendimento fraterno e falou com ele, seu Dudu, o meu marido é um estrupício. E aí o Dudu, que é nosso companheiro, que sempre está conosco na casa, né, conta isso, e ele conta as gargalhadas, lógico, porque é muito engraçado. E aí ela fala, seu Dudu, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais o estrupício do meu marido. E o Dudu, ele é um cara muito complacente, mas ele é enérgico quando existe a necessidade de ser. Né? Assim, a gente costuma falar que ele às vezes é o ogro na pele do cordeiro e às vezes ele é o cordeiro na pele do ogro, né? Porque ele é bem grande, bem forte, então ele tem uma aparência suntuosa, né? E o Dudu, com toda a complacência dele, né, que o momento exigia, disse o seguinte, minha senhora,
A senhora sabia que pelas leis naturais nós nos aproximamos daqueles que nos são correspondentes? Aí ela, não compreendi, seu Dudu. O que isso quer dizer? Aí ele falou assim, minha senhora, por quem se apaixona o cachorro? Aí ela, pela cadela. Por quem se apaixona o gato? Pela gata. E por quem, minha senhora, se apaixona o estrupício? E essa senhora coçava a cabeça, e ele dizendo, aí ele ria, né? Essa senhora coça a cabeça e diz, seu Dudu, o senhor tem razão. Como não ter razão diante da lei natural? Então, por que eu estou aqui ao lado dessa minha, hoje, metade da laranja, mas isso pode ter sido meu estrupício algumas vidas atrás, eu posso ter sido o estrupício dela algumas vidas atrás. Isso é uma verdade tão, assim, tão grande que não dá para a gente negar. Então, você está, sim, do lado daquele que você merece estar. E, acima de tudo, você está do lado daquele que você precisa estar. A gente tem um ditado da juventude aí, né? Falar, aceita que dói menos, né? Aceita, gente, que dói menos e trabalha para melhorar. Este é o princípio, talvez mais importante da família, porque nós estamos exatamente com aqueles que nós precisamos estar. Você acha que Deus é aquele menino malvado que fica ali fazendo covardia com os outros, fazendo picardia e falando assim, eu vou colocar esse cara aqui só para sofrer no mundo, eu vou colocar aquela mulher para sofrer junto com ele, para apurrinhar a vida dele, vou colocar ele para apurrinhar a vida dela. Não é assim. Definitivamente não é assim. O princípio das existências, ele vai respeitar, vai obedecer a condição pretérita. Tudo que você fez no passado vai refletir no seu futuro. Se você hoje está com uma pessoa problemática, se você hoje está com um estrupício, é sinal de que você ainda é um estrupício. E aí, meu amigo, quem precisa mudar é você. E ajudar a pessoa que está do seu lado a mudar. Porque é só dessa forma que se constrói uma família. E hoje, nós temos ainda nosso problema, de vez em quando a gente dorme aqui, um com as garras afiadas, apontadas para o outro. Talvez em outras vidas, nós fôssemos daquele que dava pedrada, que dava facada, que dava tiro, que batia. Hoje não. Nossa compreensão hoje mudou. Porque nós evoluímos. E aí a necessidade de evolução é uma condição única para todos os seres. É o princípio da existência. Evoluir sempre. Se hoje nós conseguimos só dormir um olhando de cara feia para o outro, já está bom. É sinal de que amanhã ela vai dar esse mesmo sorriso que ela acabou de dar aqui agora e falar assim, boa noite, meu amor, durma com Deus. Olha o tanto que isso faz bem. E que, graças a Deus, é o que mais nós temos ouvido hoje, um com o outro. E aí, gente, nós não temos que ter a vergonha de vir aqui e colocar isso diante de todos. Da mesma forma com que você que está aí nos ouvindo tem um problema, vamos tentar resolver o problema. Porque o princípio da convivência vai obedecer às questões harmônicas. E se o lar não está harmonizado, infelizmente, daqui a pouco tem até um trecho, né, Lula, do livro Jesus no Lar, né, que vai falar exatamente sobre isso, a necessidade dessa harmonia. Por que é bom viver em um lar harmônico? E por que é importante lutar, brigar, mas para que essa harmonia persista? É o que nós temos tentado fazer. Talvez por isso, hoje, nós estejamos aqui dando esse relato, falando sobre isso, porque nós conhecemos a importância disso. Estar feliz, estar bem dentro de casa. É interessante também. Eu vou ler um trechinho aqui, que ele já até passou na frente um pouquinho. Mas passei não. Olha a família. Aí a gente já pensou um pouquinho, a gente já comentou sobre o irmão e a sogra, né? Aí, mas aí tem um trechinho aqui para nós. Fica parecendo que Jesus, no que diz respeito à nossa família, adormeceu. Peraí. Fica parecendo que Jesus, no que diz respeito à nossa família, adormeceu. Não importa se na sua família parece que Jesus está dormindo. O importante não é, no momento atual, Jesus está acordado ou está dormindo. O importante é que ele está no barquinho da sua família. Deus não demora, ele capricha. Então, se
seja, no meu computador tem um probleminha, eu não consigo Se a graça. Se a graça está demorando a acontecer, é porque ele está caprichando. Note que a onda é muito bonita fora do mar. Da mesma forma, existem coisas que só podem ficar para fora. Se entrarem na sua família, ficarão feias. Em certas ondas, como essas, muitas famílias estão afundando. É o momento de acordar. O Senhor é o momento de despertar. Jesus pela força do... Desculpa, gente, é porque tem É o um momento de negócio no meu acordar o computador, Senhor. e aí eu fico na dúvida de qual que é a palavra, tá? E aí, mas é isso mesmo. O Senhor. É o momento de acordar o Senhor. É o momento de despertar Jesus pela força da oração. Gente, muitos de nós, como nós dissemos anteriormente, nós temos problemas com irmão, com sogra, com tia, com sobrinho, com prima, né? Com cunhado, tem demais. Neste momento, parece que Jesus deu uma dormida. E a coisa pega. Porque, está falando aqui mais adiante, né? É o importante que ele está no nosso barco. Mas vejam bem como é que são as coisas. A onda é muito bonita no mar. Você está na praia, olhando lá aquelas ondas de 10, 15 metros de altura, aquilo é um fenômeno da natureza tão impressionante, tão maravilhoso, tem que se perceber que ele é bonito e tem que se observar. Mas vai surfar aquela onda. Igual tem um pessoal aí que faz, né? São surfistas, pessoas profissionais, né? Atletas profissionais, que surfam ondas lá de 10, 12 metros de altura. Se nós nos julgamos dentro dessas ondas, e aí nós vamos falar sem restrição, sem medo e sem vergonha nenhuma de pessoas que interferem nas nossas famílias como ondas. E as ondas a que nós nos referimos, elas estão ligadas às paixões mundanas. Primeiro aspecto disso. Relacionamento do casal. Uma onda, né? A gente fala, tá de onda, né? Literalmente tá de onda. Uma pessoa, seja marido, seja esposa, conhece uma outra pessoa e desperta naquela pessoa uma paixão. Fica parecendo que Jesus dormiu dentro de nós, do nosso barco. Fica parecendo que Jesus distraiu. E é nesta hora, conforme nos diz o texto, que nós temos que despertar o Senhor. Nessa hora que nós temos que despertar Jesus. Porque nos é necessário, ou nos é necessária a força. E essa força não é só uma força física, bruta, não. É uma força de caráter. É uma força de comportamento. E onde buscar um caráter para modelo e guia? Onde buscar o senso moral para servir como referência num momento como esse? E eu fico pensando, nós estamos há quase 25 anos casados. Não é porque é minha esposa, mas é uma mulher que tem uma aparência muito bonita. Mas ela também já está com uma certa idade. Pensamento simples, tá, gente? Aconteceu comigo? Não vem ao caso. Né? Até porque se viesse ao caso também seria dito. Mas vejam bem, hoje nós sabemos que a internet, por exemplo, é um campo muito diverso, onde as facilidades aparecem de uma maneira muito assim, muito grande. Aparece muita coisa na internet. E aí sim, aí eu vou dizer que já aconteceu, mas eu também não sou bobo, né? A gente também não pode ser bobo. Jesus, nessa hora, não estava dormindo, não, estava muito alerta, tá? Aí aparece lá uma mocinha de uns 25 anos, bonita, com um corpo bonito, e fala assim, e manda aquela mensagem, né? Oi, sempre estive te procurando. Olha que coisa. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com ela, pode acontecer com qualquer um. Nesta hora é a hora de despertar Jesus. Porque a onda
pode ser muito grande. E nós, se não estivermos preparados, se nós não estivermos fundados no Evangelho, se nós não estivermos fundados nessa necessidade de reparação, de compromisso, a onda vai passar por cima. Que, pelo que nos conta a passagem lá de Marcos, seria o que teria acontecido com aquele barquinho que estava com os homens lá que acompanhavam Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda a sinceridade, com toda a liberdade do mundo, não é fácil resistir, porque a carne é fraca. Acabei de falar, né? Falei alguns minutos lá no começo. Nós somos fracos e caímos com frequência, porque muitas vezes nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. Não foi isso que eu disse lá no começo? Vou acreditar que nada vai acontecer de extraordinário e que vou fazer o que eu tiver que fazer, o certo ou errado, e tudo vai ficar em oculto. Vamos lembrar da passagem de Jesus? Que não existe nada que não será descoberto? Que nada vai ficar em oculto? Então, meus amigos, quando nós estivermos diante dessas situações, o que nós temos que fazer? Vamos lá aí, Jesus, né? Jesus, está dormindo? Acorda aí, chefe. Acorda aí, porque o bicho pegou e eu preciso da sua orientação. Embora a orientação já esteja para nós, ela tem que estar aqui, ó, dentro de nós, aqui na cabeça, para que nós sejamos sempre lembrando dela. Que é agir com corretidão, com correção, que é seguir o exemplo e a sua própria convicção. Porque, afinal de contas, se nós fizermos um compromisso, ninguém é obrigado a assumir compromisso. Você não é obrigado a prometer nada, mas é obrigado a cumprir. Porque senão você usou uma mentira. E mentir não é adequado. Podemos? Pode? Também quero fazer comentário, Fred. Vai lá. Muitas vezes... Sem chinelo, tá? Por favor. Muitas vezes, as ondas vêm de várias formas, né? E, às vezes, quando vem essas ondas, nós achamos que Jesus está dormindo, né? Ou nós achamos, nossa, por que o momento de alegria da gente dura tão pouco e os nossos momentos de tristeza demoram tanto? Na verdade, os nossos momentos de alegrias duram também da mesma forma. O problema é que a gente sempre consegue dar mais atenção para as coisas ruins da nossa vida. Então, a gente dá tanta atenção para esse momento, dessas ondas mais fortes, que a gente acha que está demorando passar. E não é bem assim, né? Nós é que damos muita ênfase para as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Nós esquecemos de apegar ao tempo que está passando com coisas alegres, né? E nos apegamos em coisas que nos fazem mal. Vamos lá. Não se deve desistir das pessoas que se amam. Quando estiver difícil exercitar o perdão, conviver de maneira harmoniosa ou ter paciência com o tempo de amadurecimento do outro, reflitamos sobre o ensinamento do escritor Paiva Neto em um dos seus artigos, Derrotando os Vícios. Não se deve desistir das pessoas que se amam, mesmo as que por um motivo ou outro se deixa de amar ou que nunca se amou. Na verdade, não se deve jamais desamparar a criatura humana, porque, no fundo, formamos a imensa família de Deus. Aprendamos com Jesus. Ele é o grande amigo que não abandona amigos no meio do caminho. Portanto, vai buscar a ovelha perdida onde quer que se encontre. Eu queria comentar antes, pode? Pode? Então, vou comentar. Gente, eu tenho um irmão que ele é muito difícil. Eu sou de uma família, nós éramos 17, hoje são 7 encarnados e somos 10 ainda aqui no plano material. E esse meu irmão, ele obedecia meu pai e o meu irmão mais velhos, e os dois partiram para a parte espiritual. E esse irmão, depois que os dois desencarnaram, ele passou a dar muito problema.
muito problema mesmo, da gente ter que ficar mediando o tempo todo, né? Enfim. E aí, minha mãe, ele dá muito trabalho para minha mãe. Gente, ele tem uns 55 anos mais ou menos, tá? E continua assim. E aí eu cheguei lá na casa da minha mãe, estava todo mundo muito chateado, porque minha mãe fica sempre do lado dele. Ai, que mãe, meus outros irmãos, né? É que mãe tá sempre do lado dele, ele faz coisa errada, minha mãe tá do lado dele. E assim, parece que ela só tem ele de filho. Aí eu usei aquela parábola de Jesus. É uma passagem que fala que tinham 100 ovelhas, né? E uma ficou para trás e Jesus foi lá para resgatar essa ovelha. Aí eu falei com meu irmão, falei, talvez esse nosso irmão seja a ovelha que está perdido. Não é que a minha mãe ame mais a ele, mas ele necessita mais de atenção. E foi onde eu usei também. Se Jesus veio para os sãos, a minha mãe agora está para ele. Que ele é o que é doente, não que nós não estejamos, gente, ele é o mais doente no meio dessa família, né, cheia de imperfeição. Mas sempre lembrando, nós temos que entender que não é que a minha mãe ame mais a ele, é que ela tem que dar mais atenção, ele necessita mais de atenção. É isso. Eu gostaria de falar também sobre a parábola da ovelha perdida. Sempre lembrando, essa passagem está no Evangelho de Lucas, está no comecinho do capítulo 15, eu não me lembro se é no versículo 3 ou 4, ou 3 e 4, alguma coisa nesse sentido. Deus, né, Jesus demonstra nessa parábola que Deus se preocupa com todos, com todas as suas criaturas. Os fariseus antigos, os mestres da lei, eles não gostavam do fato de Jesus comer com pecadores, né? Entre aspas, pecadores, que eram os pobres, os doentes, como ela disse, os publicanos, as pessoas que não iam lá na sinagoga, os que vinham de fora, estrangeiros. Nessa parábola, Jesus nos mostra que Deus se preocupa com todo mundo, porque ele sentiu falta de um. E esse um é justamente aquela pessoa que as autoridades religiosas, os fariseus, os mestres da lei, antigamente, chamavam de pecadores. Mas o pecador geralmente é o que mais tem prazer em ouvir Jesus falar. Por que não retribuir esse amor? Por que não amar o pecador? Por que não amar o problemático? Talvez esse irmão precise de ouvir falar sobre Jesus. Talvez ele seja um teimoso inveterado. Mas Jesus tem pressa nenhuma. Agora há pouco, a gente, Lula, lendo, né, o trecho que nós preparamos, né, Deus não demora, não. Ele capricha. Está demorando a acontecer porque Deus está caprichando. E este capricho divino, ele pode ser muito bem a repetição e a insistência que nós temos que ter. Agora há pouco eu falei também de paciência, de caridade. São coisas que não podem ficar de fora. Que nós temos que ter dentro do nosso barco junto com Jesus. Mas voltando à parábola da ovelha perdida, né? Nesse contexto que Jesus conta essa história, eles falam que naquela época um rebanho com 100 ovelhas já era mais que suficiente para deixar o dono rico. Então era suficiente que ele deixasse uma ovelha para trás e fosse embora. Seguisse viagem. E aquela ovelha ia ficar esquecida. Mas essa parábola, ela não fala do porquê da perda da ovelha. Por que ela saiu do caminho? Ela fala do esforço que o pastor fez, do risco que ele correu no meio do deserto, entre as montanhas, para poder resgatar essa ovelha. É assim que Jesus cuida de nós. Assim funciona o amor de Deus para conosco. Qual é a justificativa para que nós não façamos assim também com nossos irmãos que têm problemas? Porque Jesus veio e perguntou para aqueles homens antigos quais eram os mandamentos. E aí eles deram a lista dos mandamentos. Jesus disse, beleza.
Eu, porém, vos digo que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Porque aquilo que você não quer para você, você também não pode querer para o seu próximo. Da mesma forma com que tudo aquilo que lhe é de direito e o amor divino, esse cuidado divino é um direito, por que o seu próximo não pode ter esse cuidado também? Por que ele não é merecedor, sendo ele tão filho de Deus quanto você? Então é mais uma coisa que nós temos que refletir. Porque às vezes está dentro da nossa família. Está aqui, está do meu lado, está no quarto da minha filha, está naquele cunhado problemático, está naquela sogra que eu não gosto, está naquele tio que me deu o cano, o calote, eu não quero nem olhar para a cara dele. Está em todo lugar. É por isso que nós estamos, família, dentro do barco. São nessas horas que nós temos que acordar Jesus. Vai falar, Jesus, traz a calma para nós. E aí Jesus pega, através do que já está aí no escrito há 2000 anos, e te diz, faça isso. E aí o seu mar acalma. A sua vida acalma. Sempre lembrando, gente. Sempre lembrando. É também tudo uma questão de merecimento. Nosso mar tende a se acalmar. Mas a nossa tribulação tende a não passar. Por isso que nós temos que estar sempre com Jesus. É por isso que Jesus tem que estar sempre presente na nossa vida. É a partir deste pensamento, que é tempo de despertar Jesus com a oração, para que ele sempre, com a prece, para que ele sempre possa estar junto de nós, é que nós vamos deixar aqui uma grande dica, já que nós já dissemos que a solução para a sua família é Jesus. E qual que é a dica, Duda? A dica, gente, é o Evangelho do Lar. É o Evangelho de Jesus no lar. É a grande dica que nós sabemos da importância desse culto, desse Evangelho dentro da nossa casa. Quem já é espírita há muito tempo sabe como é grande a luz que a gente acende no momento do nosso culto do lar. Dizem que é uma luz que vai muito alto. Né? E antes de acontecer esse culto, gente, esse evangelho, essa leitura, esse estudo do evangelho dentro da nossa casa, a espiritualidade vem toda, faz uma asepsia nesse ambiente que é o nosso lar e deixa aquele ambiente preparado para que os outros irmãos venham para serem orientados. Né? Gente, é muito importante o evangelho do lar. É uma luz que acende dentro da nossa casa. É uma grande luz que é acesa todos os dias, e assim, essa energia que a gente traz todos os dias, toda semana com o Evangelho no Lar. Tem pessoas que fazem mais de uma vez, né? Não é perigoso, não tem contraindicação. Então, essa luz que se acende, ela ilumina muito, muito mesmo. Porque às vezes dentro da nossa casa, gente, uma palavra mal falada traz aquela energia ruim que fica ali dominando o nosso lar, né, a nossa casa, muitos dias, e quando se faz uma prece bem feita, faz uma prece com o coração, aquela prece de verdade, né, a gente consegue afastar de nós essa energia ruim e vai limpando o nosso ambiente, né, a nossa casa. Imagina no dia de um estudo do Evangelho, né, que vem toda aquela equipe, né, que vem, vamos dizer, para se recompor das energias, e aí passa no nosso lar. Olha que maravilha, gente, é muita presença boa, é uma sensação de bem-estar, que se tem alguém que não faz ainda, gente, faça. É bom quando a gente fala, né, do nosso Evangelho no Lar, porque é uma forma de aproximar mesmo ainda mais Jesus da nossa casa. Quando nós... Pode falar? Pode continuar. Pode? Aí, tá vendo? Me cortou de novo. É família, gente. Mas sabe, gente, é porque assim, muitas vezes nós já sabemos que nós é que temos que ajustar a sociedade. A gente ajusta o nosso ambiente, a nossa casa, os nossos filhos, a gente ajusta aquele ambiente para ser um ambiente onde o Cristo está presente.
né? Como que nós vamos colocar esses seres que foram criados conosco lá na rua? Né? Que tipo de espírito eu estou colocando lá na rua para poder conviver com outras pessoas? No livro, né, o Jesus no Lar, não nessas palavras, tá, gente? Eu não sou muito boa de gravar, mas é mais ou menos assim que se eu quero uma sociedade justa, eu tenho que ajustar a minha família. A justiça, a sociedade boa, ela começa dentro do meu lar. Se eu tenho um lar desajustado, eu vou mandar uma pessoa desajustada que vai desajustar a sociedade lá fora. Se eu ajusto, eu vou começar dentro da minha casa a ajustar lá fora. Eu li essa semana no Facebook um pedaço que fala assim, todo mundo fica achando muito bonito e falando assim, eu quero deixar o mundo melhor para os meus filhos. Mas que filho a gente está deixando para o mundo? Né? Nós educamos esse filho dentro da base cristã, nós deixamos esses filhos amparados pelo amor do Cristo, sabendo que esse Cristo ampara de verdade. Que tipo de filho nós estamos deixando? Nós sabemos, gente, que o lar amoroso, ele traz crianças amorosas. O lar ajustado, ele traz criança ajustada. Lá no livro também, Jesus no Lar, fala que o lar é o berço doméstico, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, que espírito nós estamos deixando? Como está o nosso lar? Nós estamos ajustados? Nós conseguimos hoje mandar para fora filhos ajustados onde vão ajudar a sociedade? Ou nós estamos deixando estorvo para poder dar mais trabalho? E tudo, gente, quando se tem Jesus no lar, quando a gente vem com essa firmeza, com esse carinho e aceitando, deixando Jesus acordado em nosso lar, sempre nós vamos mandar pessoas ajustadas para fora. É importante o culto cristão no lar, é importante você estar sempre falando de Jesus. Gente, nunca é demais, nunca é demais. Eu não vou cortar mais não, viu, Fred? Mas é bacana porque nas nossas reflexões do Evangelho no Lar, vale também a pena a gente ressaltar que nada do que é dito no Evangelho pode ser usado contra uma pessoa. Nós estamos tendo essa sinceridade para falar aqui de família para família, de pessoa para pessoa, de espírita para espírita, e também chamamos a atenção para esse assunto, que são assuntos bastante sutis que podem acontecer, por exemplo, durante a realização do culto cristão, do Evangelho no Lar. Os evangelhos têm muito a nos dizer. Os escritos sagrados, as obras acessórias e todas as informações que vêm do mundo espiritual têm muito a nos dizer. Normalmente, elas nos são ditas e nós não acreditamos em coincidência, nós acreditamos na providência divina e nos resultados que do que nós plantamos, nossa colheita é o resultado do que nós plantamos. Nunca utilize uma palavra do Evangelho para acusar o outro. Sempre que você vá fazer o seu Evangelho no Lar, vai surgir um trecho e você vai ter vontade de dar aquele cutucão debaixo da mesa, né? Cutucar assim, ó, isso é para você. Tá? Não é para você, não é para ela, é para quem ouve. Muitas vezes as angústias que nós carregamos nos nossos corações, elas são nos respondidas através de uma palavra que pode soar como acusatória, mas é uma verdade que Jesus nos diz, que os bons espíritos nos dizem, mas não que essa verdade deva ser utilizada para fazer uma acusação. Não que essa verdade deva ser utilizada para te colocar numa posição de razão diante do desconhecimento, da fraqueza, da pobreza do espírito do outro. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o Evangelho, ele sempre tem que ser utilizado como uma forma de construir e não como uma forma de destruir. Então, se em algum momento, num trecho do Evangelho que você estiver lendo, no trecho de qualquer outro livro acessório que você estiver lendo, de bibliografia complementar ou subsidiar, ou para subsidiária a realização do culto cristão,
tenha complacência, tenha piedade daquele que está do seu lado. Por pior que tenha sido o erro dele, nunca diga, nunca o acuse. Fala, os espíritos estão falando para você. Não, os espíritos estão falando para nós. E é por isso que nós estamos lendo isso. Porque não existe coincidência. Porque a nossa necessidade hoje é exatamente essa. Esse respeito, essa caridade, este carinho, eles fazem parte da construção também dessa família, que vai para a sociedade como ajustada. O resultado dessa família vai ser um resultado ajustado. E a sociedade não sofre com isso. Porque, caso contrário, se nós pegarmos, às vezes, a letra fria do que está escrito e falarmos assim, isso é para você, vai gerar uma agressão. E essa agressão transforma em outra coisa lá fora. Vocês já ouviram a história do caminhão de lixo? Cada um carrega a sua caçamba. Se você só tem lixo, você só vai despejar lixo. Mas um caminhão de lixo também pode carregar flores. De tanto ele carregar flores, um dia ele acaba se tornando perfumado, contrastando com o fedor do lixo, com o mau odor do lixo que ele carregava anteriormente. Então vamos pensar nisso. Porque ser família também é levar em conta e respeitar esses aspectos, da fraqueza do outro, da dificuldade do outro, do erro do outro, mas principalmente também reconhecer os próprios. E a partir do momento em que se reconhece erros múltiplos, pessoais, unilaterais ou erros duplos, a família se ajusta, em nome de uma sociedade mais ajustada. Bom, aí o freio de boca está aqui, né? Família também é isso, é também ser freio de boca, porque a gente costuma dizer que a gente fala muito, espírita fala muito, adora conversar, né? Principalmente quando o assunto é importante, quando o assunto diz respeito a nós, as famílias e a todos os aspectos da doutrina, mas a gente quer repetir o convite, para que você possa construir conosco o nosso programa. Está passando aí embaixo, no banner, né, aí da nossa transmissão, os contatos de WhatsApp e o contato de e-mail. Mas vale a pena sempre repetir, né, Lula? Repita para nós. Quem quiser mandar a gente vai ser uma alegria, tá? Programa Jesus em Família @gmail.com. Pode mandar lá no WhatsApp que a gente vai colocando, vai tentando, na medida do possível, responder. 99672-5931, DDD 31. Isso. Gente, muito obrigada. Jesus esteja com todos vocês e seja presente em cada lar, que nós possamos permanecer com essa energia calorosa do Mestre Jesus, nosso irmão, dentro dos nossos lares. Jesus esteja conosco sempre. Não vamos deixar... não vamos nos afastar de Jesus. Mantenhamos-nos perto de Jesus. É isso aí, gente. E também para falar com vocês, né, essas histórias nós vamos contar aqui, claro. Pode mandar também por áudio, tá, gente? Pelo WhatsApp. A gente tenta reproduzir, inclusive, o áudio. E aí pode acontecer, inclusive, da sua história ser convidada para vir ser contada aqui conosco no programa, para participar conosco aqui. Então, mande a sua história, converse conosco, que nós conversaremos a respeito desse Jesus em família, que é tão importante para nós. Contar caso, ou como nós dizemos aqui em Minas, né? Nós estamos em Minas Gerais, somos mineiros, né? Como a gente diz aqui, nós gostamos de causos e histórias. E as histórias, elas ajudam a enriquecer a nossa caminhada. As histórias, elas nos reforçam as nossas convicções, elas reforçam aquilo que nós aprendemos e, acima de tudo, elas nos auxiliam a encontrarmos os caminhos corretos. Eu queria desejar a todos uma boa semana, que Jesus abençoe a todos, fiquem conosco e estaremos de volta aqui no próximo domingo, também às 16h. Antes da nossa prece final, nós vamos convidar a todos a permanecer na sequência conosco, porque daqui a pouquinho, assim que a gente for embora, vem chegando aí a nossa amiga Zezé Franco, que vai contar histórias de Jesus por Amélia Rodrigues. Logo depois da Zezé, nós temos o Alessio Renner,
que vai falar sobre reencarnação. E, na sequência, também, às 19 horas, nosso querido Delson Soares. Delson, um grande abraço, que Jesus te abençoe. Vida e obra de Chico Xavier, no programa Revirando o Baú. Encerrando o nosso dia, às 20h30, Cosme de Olinda e Silvia Almeida, com o programa Espiritismo e Atualidade. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está lá na carta de Paulo aos Romanos. Lula vai fazer para nós a prece. Jesus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Vamos agradecer a Jesus esse momento, né, maravilhoso, esse momento de muito aprendizado, que nós possamos caminhar com essas vibrações boas, que nós possamos ajustar os nossos lares e ajustar também a nossa sociedade. Jesus abençoe os nossos políticos, magistrados, a todas as pessoas de grandes responsabilidades. Abençoe também, Senhor, todas as pessoas que sofrem de algumas aflições, que todos eles sintam que Jesus está ali, do ladinho, é só buscar. Que ninguém na terra está sozinho. Jesus é o irmão que ampara. Jesus é o nosso irmão mais velho, que não nos deixa caminhar sozinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que perdoamos os nossos ofensores. Que assim seja, graças a Deus.